Se eu sei que uma coisa vai pegar mal com a opinião pública, eu faço escondido. Essa é a história que vocês vão acompanhar hoje aqui no LAMP, no Laboratório de Mídia e Política Internacional. O governo que decidiu condecorar o presidente de um outro a portas fechadas para ninguém ficar sabendo. No dia 7 de dezembro, o presidente do Egito fez uma visita oficial ao governo francês, né? Viajou até a França. Essa visita por si só já tinha recebido muitas críticas, porque o general Abdel Fattah al-Sisi, que é o presidente do Egito, é acusado de uma série de violações de direitos humanos na sua administração. Isso por si só já era um problema. E ficou pior ainda porque o governo francês, Emmanuel Macron, entregou o prêmio da Legião de Honra, que é a maior honraria que o governo francês tem para dar a alguém, e fez isso numa cerimônia a portas fechadas. Ou seja, a imprensa não pôde acompanhar essa entrega. E parte da repercussão acabou acontecendo depois do evento, porque, obviamente, a assessoria de imprensa do Al-Sisi, né, do governo egípcio, acompanhou a cerimônia e fez esse registro e, obviamente, fez questão de divulgar. Pegou tão mal que algumas personalidades que haviam recebido esse prêmio decidiram devolver, que é o caso de um escritor italiano, foi lá na Itália até o embaixador francês e entregou a premiação, conversou com o embaixador e devolveu a premiação. Ou seja, se vocês vão premiar esse tipo de pessoa, eu não aceito. O discurso francês sobre direitos humanos e a prática do Egito sobre direitos humanos são duas coisas completamente incompatíveis. A França tem um histórico de ser uma terra de uma revolução em prol, né, da igualdade, da liberdade. Os franceses têm uma tradição muito forte de se manifestar, inclusive com bastante intensidade nas ruas, cada vez que eles se sentem em desacordo com alguma coisa. The protest began peacefully. Media organizations and human rights groups organized marches across the country. Tens of thousands gathered in Paris. On Saturday, 133 people were injured and more than 400 were arrested. Não é um histórico também perfeito, né? Não é uma ficha absolutamente limpa, assim, a do governo francês quanto a direitos humanos, mas a do Egito com certeza é muito pior. Thousands marched for justice for Adama Traoré, a young French man of Malian heritage who died in police custody in 2016. Vinte organizações apresentaram suas críticas à presença dele ali com esse status, né, de pessoa homenageada. Então, entre os problemas de direitos humanos que a gente pode citar, a gente pode começar, inclusive, pelo fato do próprio presidente ser uma pessoa que tomou o poder após a deposição de alguém que foi o primeiro eleito após a Primavera Árabe, né, eleito pelo voto. Ele continuou no poder, aprovou legislações para que ele possa continuar ainda por muitos anos, né, à frente do governo egípcio. Há muitas queixas em relação às condições das prisões, inclusive o Mohamed Morsi, que é este presidente que foi eleito pela Irmandade Muçulmana lá em 2012 e que terminou sendo julgado, a morte dele teria sido uma decorrência das más condições da própria detenção, né? Existem ainda os problemas com liberdade de expressão, com jornalistas e outras pessoas que emitem opiniões sendo detidas, sendo perseguidas.
Pelo menos 150 manifestantes foram detidos durante os insólitos protestos na noite de sexta-feira em diversos pontos do Egito contra o presidente Abdul Fattah al-Sisi. Perseguições contra pessoas LGBT, né? Gays, lésbicas, transexuais, essas pessoas estão sujeitas inclusive a ser presas, e há também registros de violações de direitos por parte das autoridades policiais quando pegam essas pessoas. A justiça egípcia condenou no sábado 8 homens a 3 anos de prisão por atentar contra a moral pública depois de terem surgido num vídeo de um alegado casamento gay. Toda a questão também dos direitos da mulher. Então, o al-Sisi vinha fazendo um discurso sobre passar uma legislação para condenar a violência contra as mulheres. A Human Rights Watch, por exemplo, considera que isso está andando a passos muito lentos, que não tem um resultado efetivo, então que é muito mais no discurso e menos na prática. Uma das respostas está nesse interesse, nesses acordos para essas vendas de armamento. Então, nos últimos, em uma questão aí de 4 anos, eles venderam mais de 1,5 milhão de euros em armamentos para os egípcios. E no ano passado já havia um outro acordo, outra venda que envolveria aí mais 1 bilhão de euros. Então, este é um caso para a gente pensar e ver como as decisões acabam sendo tomadas por critérios de interesse, critérios pragmáticos, e às vezes essa questão moral ela é suprimida. Só que a opinião pública não processa essas coisas exatamente da mesma forma. Ou seja, a liderança do país entende que esse acordo é necessário, mas a opinião pública não pensa assim. Ela considera que a França não deveria estreitar laços com outro líder que tem esse tipo de comportamento.